Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 26ª semana que eu estou compartilhando com vocês sobre Hebreus 11. A fé é mais do que acreditar. Na semana passada, nós falamos sobre a fé de José e vou continuar falando sobre a fé de José hoje. E vou usar o verso 22 de Hebreus 11. E como tema para esta noite, aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. No versículo 22 de Hebreus 11, está escrito que, na nova tradução da linguagem de hoje, não porque é a mais perfeita, não, é porque é a mais compreensível. Por isso que eu uso esta linguagem. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Vamos ler em voz alta todos. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Veja só, o que nós vamos ver? A fé bíblica jamais o deixará esquecer sobre os propósitos divinos para a sua vida, para o povo de Deus e a humanidade, tanto na terra como na eternidade. O que você entende sobre isso? Que a pessoa que realmente abraça o cristianismo com honestidade, terá a fé de Deus trabalhando dentro dela. E essa pessoa jamais se esquecerá, porque será sempre lembrada do seu papel de envolvimento, de compromisso com os propósitos de Deus, que a envolve com o povo de Deus e com a humanidade. E o objetivo de todo esse envolvimento é a eternidade. Além do mais, a fé bíblica sempre o avisará a não se apoiar sobre o que você conseguiu nesta vida. Então, aquilo que você consegue nesta vida não o caracteriza como um homem ou uma mulher de fé. A fé bíblica
sempre o motivará a se manter dentro dos planos de Deus e a uma vida correta, pois o seu destino é a eternidade. Então, você não é uma pessoa de fé porque recebeu isto, porque conseguiu aquilo, mas você é uma pessoa de fé porque você está comprometido com os planos de Deus e está procurando viver uma vida correta, de acordo com o que Deus ensina. E você sabe que o seu destino não é aqui. Você não pertence aqui. Você pertence à eternidade. O texto que nós lemos tem uma base histórica. E a base histórica do nosso texto base está em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25. Eu coloquei aqui e vocês poderão acompanhar nos slides para ficar mais fácil. Muitos de vocês já receberam minhas notas ainda não corrigidas, correto? No seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Então você pode abrir aí e acompanhar. Vamos lá. Versículo 24. Certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo. Você repara que nós estamos chegando a um ponto onde só tem pessoas velhas agora aí, em Hebreus 11? Tudo falando de morte. Os velhos aqui que se preparem. Então, Hebreus começa falando de Adão, de Abel, não é isso? Tudo novinho. De repente vai encorpando, vai capengando, vem as rugas e lá vem. Aí chega lá e ele fala: eu vou morrer logo. Então ele usa essa conjunção, mas estou certo. Você vê, uma pessoa velha, ela não deve ter como marca o desânimo, o cansaço. Uma pessoa que envelhece no Senhor, sua fé sempre é renovada. Algumas pessoas dizem assim: já fiquei velho, não aprendo mais. Mentira! Eu estava conversando com a mãe do Paulo, com 82 anos, foi aperfeiçoar o italiano na Itália, na escola. Uma pessoa velha não pode parar de pensar e de meditar. Você não pode deixar o seu cérebro parado. Então José diz: eu estou certo, eu estou convicto, eu tenho fé que Deus virá ajudá-los e os levará. E eu coloquei ali o sentido desse ajudá-los e os levará. Atentará, observará e os convocará o quê? A subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quem era Abraão para José? Seu bisavô. Isaque, avô. E Jacó, seu pai. Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque ele lutou como um príncipe com o Senhor.
E ele pediu que Deus o abençoasse. Eu não te soltarei enquanto não me abençoar. Então você percebe que Jacó, Isaque, Abraão, Deus fez uma promessa a eles, e José está firme. Então o versículo 25 diz: então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Repare, virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. Então, o que nós encontramos nessas declarações de José? Duas verdades na declaração de José aos judeus. Primeiro, ele fala da saída daquele povo do Egito. Como ele sabia disso? Deus falou com ele. Ele sabia que ali não era o lugar. Aquele povo foi para o Egito, mas não deveria pertencer àquela terra. Assim como você está aqui, mas não pertence aqui. Imagine onde nós vamos chegar. Segundo, José dá ordens para que o povo, quando saísse do Egito, levasse os seus ossos com ele, seu corpo com ele, sua múmia com ele, porque era costume no Egito mumificar. Então José seguiria junto com o povo de Deus pelo deserto. Então veja bem, o Egito não correspondia à promessa divina, ou seja, a terra prometida. O Egito era um lugar de passagem. Assim como este mundo é um lugar de passagem. O nosso destino é também uma terra prometida, porém não física. Porque naquela época Deus estava formando um povo que iria habitar geograficamente uma região do nosso planeta. Agora, repare bem, Deus viria ajudar e levar seu povo do Egito. Coloquei no, mas é do. Repare então os dois verbos. Eu sempre que estou estudando a Bíblia, eu gosto de reparar os verbos. Eu reparo os verbos no imperativo, e depois no subjuntivo, e aí eu vou vendo os outros tempos verbais, porque o verbo indica uma ação. Também presto muita atenção nas conjunções, porque depois delas tem sempre uma explicação. Há uma conclusão, há uma continuação de pensamento, há uma diversidade de ideias, há uma proposta, uma condição, há uma verdade. Então, o verbo ajudar aqui, o que significa? Quando você diz, eu vou ajudar fulano, é porque ele não sabe resolver o problema sozinho. E o que se espera do fulano? Que ele aceite a ajuda. O que isso significa? Que José, de alguma maneira, antevia que aquele povo não conseguiria sair do Egito sem a ajuda de Deus. Mas Deus não mostrou a ele que os descendentes de seu pai Jacó seriam escravos no Egito. Isso ele não viu. Mas ele viu que aquele povo sairia com grande dificuldade. Não é diferente de Jesus. Jesus, ele disse para todos nós, no mundo vocês vão ter grandes dificuldades.
grandes tribulações, mas tenham coragem, eu venci o mundo, disse ele. Além do mais, José usa o verbo levar. E o que significa levar? Significa passar alguma coisa de um lugar para outro. Significa que isso está aqui, eu vou pegar e trazer para cá. Então eu estou conduzindo. Esse negócio não sai daí sozinho. Você diz, sai. É impossível, eu preciso ajudar e mostrar o caminho, conduzir até outro lugar. Ele está dizendo o que Deus vai fazer com eles. Não é para eles tomarem uma decisão sozinhos. José está dizendo, Deus vai ajudar vocês, porque vocês não conseguirão sair daqui sozinhos. E não conseguirão chegar no lugar determinado por Deus sozinhos. Vocês precisam receber a ajuda dele e serem conduzidos para o lugar que ele estabelecer. A Bíblia diz que Deus guiou os seus filhos no deserto como um pai guia o seu filho. Deus os conduziu com a sua própria mão, com a sua própria força. É uma maravilha quando nós cremos nisso, que Deus é capaz de fazer isso até mesmo conosco. Então o povo de Deus precisaria de toda a ajuda do alto para sair do Egito. E que poder extraordinário precisaria ser feito para que este povo fosse liberado de lá. E nós vemos que isso aconteceu no período de Moisés. Vocês se lembram as 10 pragas que Moisés fez cair sobre o Egito? Se Deus não tivesse ferido o Egito, aquele povo não teria saído de lá. Agora, por que Deus teria que usar força para tirar esse povo de lá? Por quê? Aquele povo que foi para o Egito, chegou lá por causa da fome, não foi assim? Vocês se lembram da história? Então José foi um homem usado por Deus para sanar o problema da fome na toda aquela região. E ele abrigou a sua família. Mas vocês sabem que o povo de Israel chegou ali e começou o quê? A conviver com aquelas práticas e costumes pagãos. E eles naquela convivência começaram a aceitar nas suas vidas como uma coisa normal. Não pesava mais no coração assistir aquelas cenas. Eles começaram a se parecer com eles. Ainda que não fizessem aquelas coisas, mas lá dentro, seus corações estavam já contaminados. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que talvez não pratiquem determinadas coisas, que sabem que são imorais e reprovadas por Deus, mas lá dentro, tudo está destruído. Ele não faz determinadas coisas, mas não tem mais o desejo de fazer o que é correto. Ele então se torna omisso. Por que uma pessoa se torna omissa? Porque uma pessoa tem vergonha de ser o que é.
porque lhe falta fé bíblica. Ela não é mais verdadeira. Ela está abocanhada, tragada, engolida, absorvida por um espírito que nós chamamos de mundanismo. Quando eu falo espírito, eu estou falando de atitudes. Não é que existe um espírito chamado mundanismo, que você entra numa igreja e alguém chega lá e vai, expulsa o mundanismo de mim. Isso não existe. Qual foi o momento em que Jesus curou a depressão de alguém? Você se lembra? Nenhum momento. Qual foi o momento que Jesus tirou a tristeza do coração e deu alegria? Nenhum momento. Qual foi o momento em que Jesus tirou a intranquilidade e deu tranquilidade à pessoa? Nenhum momento. Ele não veio para isso. Para isso está cheio de charlatão, que vocês escutam e acompanham aí nas TVs e nos rádios. Mas quem segue Jesus não cai nesse tipo de conversa, porque o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele existe para colocar você dentro de um processo transformador, que vai capacitar sua vida a se harmonizar com Deus, a fim de que você adquira uma vida aprovada por Ele e alcance a eternidade. O povo de Deus estava no Egito, e ainda que não praticasse os costumes egípcios, se habituaram com eles, começaram a aceitar e não sentiram nada mais dentro de si. Há um exemplo na Bíblia do que eu estou falando. Quando Paulo andou lá em Atenas e viu todos aqueles ídolos, ele ficou enojado. Aquilo o agrediu, porque ele era um homem cheio de Deus e amava a Deus. Às vezes nós estamos diante de certas cenas e ficamos curiosos para ver, e não sentimos nada. Ficamos dentro de uma novela, assistindo certos capítulos indecentes, imorais, passando princípios degradantes aos filhos, à família, e continuamos assistindo e achamos graça, e até explicamos, isto aí é só arte. É mais do que arte. Isso é um engano. Quando nós somos cristãos, de fato, e assistimos estas coisas, o nosso coração sente nojo e dó ao mesmo tempo. Quando você passa no centro da cidade e vê a Cracolândia, o que você sente? Alguns cristãos assistem na televisão e dizem assim: mata. Como mata? São pessoas. Como é que você sente aqueles jovens caídos, arruinados? Suas famílias, mães que perderam seus filhos, choram por eles o tempo todo, mas não tem mais força para trazê-los para perto. Não é arrancando de lá pela força, mas é dando alguma coisa a mais. E se não tiver Deus, não sai. Teologicamente, o Egito é tratado na Bíblia como o mundo. O mundo na experiência cristã
É um sistema de vida que se opõe o quê? À verdade e ao próprio Deus de toda a verdade. O mundo não aceita Deus e não aceita a palavra dele como verdadeiro. E então o mundo gera uma filosofia chamada mundanismo. O mundanismo é uma filosofia que só trata do que é terreno e ignora, por vontade, a realidade espiritual. Porém, ela aceita religiões falsas e tenta dizer que isso é verdadeiro, que todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o cristão verdadeiro ouve falar do ecumenismo, o seu coração se entristece. Porque o mundanismo só se preocupa com vaidades, prazeres, paixões carnais, diversões e o desfrute de bens materiais. É isso que o mundanismo faz. Ele escraviza as pessoas. Ele escraviza as pessoas nas suas próprias paixões. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas dizendo assim: mas eu não consigo. Ou não é verdade? Por que ele não consegue? Porque ele está amarrado, preso, escravizado. Ele é uma boa pessoa, você olha a índole desta pessoa, ele é bom, mas ele comete atos insanos, de vez em quando, e então ele vem e diz: eu não entendo por que eu sou assim, porque você está escravizado, porque isso se tornou um prazer. Chega um momento em que você está numa determinada situação, e então acende uma luz e você precisa fazer o que você acha que deve ser feito. E você não aguenta. Vai lá e faz. Aquele povo que está lá no Egito, ele está agora sendo escravizado. E por que a escravidão? Isso é uma outra coisa que a gente precisa saber. José falou que eles iriam sair, mas não falou que eles iriam ser escravos, mas nós sabemos que eles se tornaram escravos, e Moisés foi lá para libertá-los, ou não foi? Por acaso Deus enviou o seu povo ao Egito para ser escravo? Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus para sermos escravos do diabo. Certa vez, os líderes religiosos chegaram para Jesus e disseram: nós temos por pai Abraão. E Jesus olhou para eles e disse: Abraão não é o pai na fé de vocês. O pai de vocês é o diabo. E a prova que é o diabo é que vocês têm prazer em fazer a vontade dele. Jesus disse isso. Porque aquele que é de Deus tem prazer em fazer a vontade de Deus. Qualquer desculpa é uma luz vermelha que se acende. Deus não enviou o seu povo ao Egito para que eles se tornassem escravos. Deus não fez você nascer neste mundo para que você fosse escravo do mundo. E o sofrimento daquele povo foi terrível. O sofrimento de José foi terrível. Mas ele nunca deixou de confessar seu Deus. Deus enviou José ao Egito.
ele sofreu, ele desenvolveu, superou tudo, se tornou um homem com uma posição fantástica e abrigou o seu povo. E José, em um determinado momento, disse aos seus irmãos, os mesmos que o venderam lá atrás, que praticaram o mal com ele, porque ele era o filho mais novo. Eu estou sendo claro? Ele era o filho mais novo, e os irmãos tinham inveja dele. E então armaram um plano para matá-lo. E alguém disse, não, matar não. Então eles venderam uma caravana, e esta caravana vendeu lá aos egípcios, e no Egito ele se tornou um empregado, e depois acusado falsamente foi parar numa cadeia por anos. A sua vida foi perdendo identidade, foi perdendo tudo, mas ele nunca a perdeu. Ele continuou sendo um homem de Deus. E quando José reencontrou seus irmãos no Egito, o que ele poderia ter feito? Se vingado. Poderia ter mandado matar. Ele era a autoridade agora. Abaixo do faraó era ele. Vocês se lembram os discípulos de Jesus? O que disseram sobre os samaritanos? Jesus, vamos resolver logo a situação. Manda cair fogo dos céus, mata tudo. Vocês se lembram disso? Jesus disse, que é isso? Deus não nos chama para a vingança. Deus nos chama para o perdão. Eu sempre digo a vocês, se vocês não entenderem o momento de suas vidas no plano de Deus, vocês nunca entenderão o seu cristianismo. Se uma igreja não explica a você o momento que nós estamos vivendo, você não sabe para onde vai. Nós somos chamados para servir a Deus, mas não é para fazer qualquer coisa. O nosso serviço a Deus deve se adequar ao tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos próximos da volta de Jesus. E é uma tolice ficar falando que Jesus vai dar para você riqueza, vai dar prosperidade, vai dar isso. O que nós precisamos é subir com Ele quando Ele voltar. Deus colocou você dentro desta época. Alguns dizem assim, como eu gostaria de viver na época de John Wesley, como eu gostaria de viver na época de Paulo, vendo aqueles milagres, Deus colocou você nesta época. Assim como José. Ele disse aos irmãos o seguinte, em Gênesis 45:5. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Repare agora, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. É um homem de Deus ou não é? Ele entendeu o plano de Deus na sua vida. Quem não entende o plano de Deus fica pulando de galho em galho. Fica correndo atrás de soluções. Qual é o pastor que vai orar por mim agora? Aí vem a irmã que sabe tudo, sabe? A irmã que vê um bicho preto na sua vida. Eu estou vendo um negócio, tem um bicho preto lá na sua casa. Eu vi um espírito lá debaixo da cama. Debaixo da cama não tem espírito, é outra coisa. Ou é Pinico, ou é o Chico. Ou é o Pinico, ou é o Tunico. Então, cuidado.
Então, gente, José entendia o plano de Deus na vida dele. Se você não entende o momento de Deus na sua vida e o seu momento em Deus, você desanima. Você não entende a razão da igreja. Você pensa que a igreja é um lugar para você ir receber oração. Só isso. Vira um terreiro aqui. Coisa de brasileiro mesmo. Vira um terreiro. Onde você vem e fala, vem tentar sua sorte. Hoje eu vim aqui, se Deus não me der aqui, eu vou lá. É assim que o pessoal fala, comigo. Ele chega para mim, Walter, você vai fazer uma oração especial para mim? Especial? Quando a gente pede um lanche especial, a gente espera que põe o quê? Bacon, ovo, repolho, batata, brócoli. Então, você sai bem especial. Então veja bem, eu não sei o que está acontecendo com esse meu bichinho aqui. Vamos tentar ligar ele de novo. Ele acaba. Eu sei lá o que acontece com isso aqui. Até agora estava aberto aqui. Eu acho que não. Deve ser um corintiano. Então veja bem. Deve ser um corintiano daquele de primeira. Então veja lá. Quando Deus diz a todos nós sobre o tempo que nós estamos vivendo, nós começamos a entender melhor o nosso papel nesse mundo e deixamos de ser crianças. Veja como você trabalha com seus filhos. O tempo todo você tenta dizer a eles o momento da sua família. Ou não é assim? Ele precisa começar a estudar, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se tornar responsável. Em todo momento você vai mostrando a responsabilidade dele com o tempo. E por que nós cristãos não queremos aprender sobre o tempo de Deus, sobre a nossa responsabilidade no tempo de Deus? Até mesmo para sermos honrados por Deus é necessário sermos humildes, debaixo da sua poderosa mão, para que no tempo de Deus nós sejamos exaltados. Não é no tempo que eu e você queremos, mas é no tempo de Deus. Lá no Egito, por ordem do faraó, a família de José foi bem recebida. E o faraó deu a eles as melhores terras do Egito. Por quê? José salvou tanto o Egito, como as pessoas ao redor, e salvou também a sua família. Sabe o que significa o nome José? Zé. Só em brasileiro é Zé, mas em hebraico significa Salvador. É o mesmo significado do nome Jesus, que também é o mesmo significado do nome Josué. José, Josué, Jesus é tudo la même chose.
Então é a mesma coisa. Salvador. Eles foram viver perto do delta do Nilo, um lugar chamado Gozen. Lá as terras eram verdes, muita água. Lá eles cresceram, se multiplicaram, e segundo a promessa de Deus, foram se transformando numa nação. Mas isso trouxe preocupações ao espírito nacionalista egípcio. Os faraós que já antecediam Moisés viam não com bons olhos o número crescente dos judeus e eles dominando a economia do país, e disseram: eles vão ficar maiores do que nós e eles vão dominar o nosso país e vão nos escravizar, então vamos escravizá-los agora. É isso que o mundo faz. Escravizar. Então o que aconteceu? Os políticos egípcios da época, Faraó e sua equipe, tiraram tudo o que eles haviam recebido e os deixaram sem nada. Eles foram morar em vilarejos imundos, sem nenhuma estrutura, e foram taxados como escravos. Vocês na história moderna têm um exemplo disto na figura de Hitler e seu Reich, seu reino. Eles tiraram tudo que os judeus possuíam na Alemanha e queriam roubar-lhes tudo que possuíam na Europa e os jogaram em guetos imundos, sem nenhuma estrutura, para apodrecerem. Mas isso não bastava, era necessário matar, judiar, deixar que mulheres e homens se transformassem em pele e osso. Por que a escravidão? Estava tudo certo. Eles estavam prosperando, crescendo. Por quê? Na minha opinião, pessoal, coisa que eu não gosto de fazer, eu penso que eles se habituaram com a vida. Se acostumaram com o que tinham. As coisas estavam chegando fáceis demais. E se esqueceram das promessas de Deus. Se esqueceram dos planos de Deus. Se esqueceram do tempo de Deus. Você hoje arrumou um emprego. Você hoje comprou uma casa. Você agora está acertando a sua vida. A sua saúde melhorou. Você agora tem uma conta bancária melhor. E então você não está tão preocupado em pensar o que Deus pensa. E não existe outra saída, a não ser você passar por um belo susto. Às vezes Deus permite os vales sombrios na vida de seus filhos, e até sofrimentos terríveis, para despertá-los a uma consciência que eles não deveriam ter perdido. Você se lembra bem o que diz a palavra de Deus? De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colherá.
Eu não estou desejando aqui que Deus nos peneire desta maneira. Eu só estou apenas dizendo que Ele, como Deus, pode fazer isso. Às vezes você pode estar dizendo: eu não entendo a situação, já pedi oração aqui, pedi oração ali, não resolve, e não vai resolver. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Chega um momento em que os seus olhos precisam se abrir, para enxergar a glória do Evangelho que está em Cristo. Chega um momento em que você precisa enxergar o tempo de Deus. Que você está num lugar não para se acomodar ali. Que o lugar que você está é de passagem. A sua família é um lugar de passagem. A sua escola é um lugar de passagem. Esta igreja física é um lugar de passagem. Tudo nesta vida, tudo que é material, é passageiro. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que você vê é passageiro. Há poucas horas atrás, o sol estava lá no pino. Aí você olha para fora, lá estão as estrelas e a lua. E não há como impedir. Daqui a pouco a lua desaparece e volta ao sol. Tudo está passando. Nós estamos viajando a milhares de quilômetros. Uma coisa inexplicável. Está tudo calmo. Você vai no interior, senta debaixo lá, ou em cima de uma pedra e fica olhando para cima, e você não imagina que tudo está correndo a milhares de quilômetros, por hora ou por segundo. É uma coisa inexplicável. A terra gira muito rapidamente, e a gente não percebe isso. A vida passa tão rápido. Está acontecendo de tudo aí, hein? A vida passa muito rápido. Tudo está de passagem. Ou não é? Tanto José como a sua família cresceram, se multiplicaram, conseguiram muitos bens, mas onde estava o valor de suas vidas? Não estava no que eles possuíam, estava no que eles eram. Os judeus deveriam olhar para José e ver o seu exemplo de fé. E usar as coisas que chegaram às suas mãos para servir a Deus e abençoar o próximo. Primeira coisa que nós vamos aprender, mas eu não sei o que aconteceu lá. Pareceu. Agora vocês apertam aí para sair daí, ué. Vamos lá. Ó. Deus o valoriza pela pessoa que é, e não pelo que você tem. Eu ouço muitos programas de rádio para eu ser tentado. Eu quero às vezes me infernizar. E esses pregadores de rádio dizem: se você não tiver isso e aquilo, porque você não tem fé e não é abençoado por Deus. Eu falo: pobre diabo,
enganando os filhos de Deus a pensar errado. Vai a mulher lá dar testemunho, eu estou um mês aqui na igreja, agora já tem 1 milhão no banco, em um mês, então você assaltou. Deus não dá 1 milhão um mês assim, só se Ele te deu os números da loteria. Então, porque agora eu comprei o carro, agora já tenho sítio, 1 mês, eu fiz a campanha, 1 mês eu já tenho. Mentira. Olha como eu estou sendo abençoado por Deus. Deus não valoriza você pelo que você tem, mas pelo quem você é. Se eu conversasse com aquela pessoa 1 minutinho, eu ia perguntar: o que Deus lhe deu? Me mostra. Não precisa, tá bom, então vamos esquecer o que Deus te deu de coisas materiais. Vamos pensar nas coisas espirituais e morais. Quem você é? O livro de Provérbios diz, no capítulo 11, verso 28, aquele que confia nas suas riquezas, isto é, no seu dinheiro, nos seus bens, cairá, isto é, falhará, será derrubado, morrerá espiritualmente. Porém, os honestos, quem são os honestos? São aqueles aceitos por Deus e moldados por Ele. Prosperarão como as folhagens. Nenhuma árvore produz fruto se ela não é podada, se ela não tem alimentação adequada. Você também não produzirá nada se você não for podado e moldado por Deus. Eu estou meio chato hoje, né? Aguenta a mão, João. Vai com fé, mané. Então, Deus diz: toma cuidado. Deus não proíbe você de ter, mas o que você tem não pode destruir quem você deve ser. Se você perder o sentido disto, você acaba com a sua vida. Se aquilo que você tem não o motiva a uma vida honesta, transparente, aceita e moldada por Deus, a fim de ir para a eternidade, a reprovação divina está a um passo da sua vida. O que esses pregadores dizem? Quando você recebe de Deus, olha só, a bênção de Deus, você vai ficar rico, próspero, você vai comprar um navio, você vai comprar uma nave espacial. Para quê? Tem pastores que estão comprando manadas de gado. Tem pastores, segundo eu vejo na internet, comprando coberturas caríssimas em Miami. Verdadeiros palácios na Virgínia. Não compram nada aqui. Porque não querem ser descobertos. Mas a imprensa descobre. Aí, eu pergunto, se um pastor quer ter milhões e milhões e milhões, eu pergunto, ele crê no céu?
crê. Jesus, ele disse: não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu. Eu vou explicar isso já já. Não pense você que pelo fato de você ter conseguido muitas coisas hoje, a sua vida está bem melhor, graças a Deus, que Deus está aprovando sua maneira de viver. Deus aprova somente aquele que se submete ao trabalho da fé no seu coração. Porque, como eu disse no início, Deus vai levar você sempre o que? A confiar no que Ele prometeu. No Egito, o povo de Deus recebeu muitas vantagens, mas tudo foi tirado deles. Eu já vi certos cristãos dizendo assim: se você não amar a Deus, o mundo dá, o mundo tira. Não tira. Se você conseguir uma casa, o diabo não quer tirar a sua casa. Se você tem um bebê, o diabo não quer matar o seu bebê, ele não pode. Porque só existe um que é dono da vida e da morte, chama-se Deus. Javé. O que o diabo rouba de você é a realidade espiritual e moral. É a realidade da vida de Deus. É o que o mundo faz. O mundo não quer tirar de você as coisas, mas ele quer que você foque a sua atenção no que você tem. E não sirva a Deus com integridade. Você começa a se despedaçar por dentro. Por fora você é um sepulcro, bem caiado, mas continua sendo um sepulcro. Você é uma pirâmide maravilhosa, todo mundo quer olhar, mas aquilo tudo não passa de um sepulcro. Quando Jesus falou dos tesouros, Ele não estava falando que é errado você trabalhar e conseguir bens, porque Deus mesmo ajuda as pessoas a conseguirem. Mas a Bíblia alerta, através das suas palavras, que deste mundo você não levará nada à eternidade. E a pergunta que fica é: como você vai chegar na eternidade? Rico ou pobre? Quando Jesus fala, ajuntem tesouros nos céus, significa que você um dia vai ter que comparecer perante Deus. E se você não produziu nada, você entra na eternidade pobre, e rico não poderá ser mais. Na eternidade, se você entrar cachaceiro, cachaceiro sempre será, sem beber. Se você é um imoral aqui, você não vai aprender moralidade lá. Lá não tem mais solução. Isso chama-se imortalidade. Se você não leva as coisas de Deus a sério aqui, não pense que Deus vai te dar uma chance lá. Porque na eternidade não existe mais tempo e espaço. Tudo é. Quando você chega lá, você é o que é. Não dá mais para deixar de ser o que você é.
Se você é um pecador inveterado, você entra na eternidade como pecador, santo não será. Ao contrário do que muitos afirmam, diz, não, você vai ter uma chance, ter uma escolinha, e Deus vai te dar uma aulinha. Mentira. O tempo para mudar é agora. Na eternidade você não muda mais. Se você não serve a Deus agora, você não o servirá lá. Quando Jó estava doente, a mulher disse, negue a Deus, amaldiçoe sua vida e morra. Ele disse, você fala como uma louca. Vamos de novo. Você fala como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil isso. Se você entrar na eternidade torto, nunca mais você endireitará. Isso é tão sério que Jesus disse assim: se o teu olho te atrapalha de entrar no céu, arranque-o. Não faça isso, é só uma alegoria. Se a tua perna te atrapalha, arranque-a, ampute-a. É melhor entrar sem um olho no céu do que cair no inferno com os dois. Algumas pessoas estão brincando com a sua vida. Eu não estou querendo ameaçar, não, só estou ensinando. Viva do jeito que você quiser. Algumas pessoas estão brincando com suas vidas. E vão chegar no céu pobres, mesmo tendo muito aqui. Outros não tiveram nada aqui e vão chegar pobres lá também. Outros têm muito aqui e vão chegar ricos lá. Outros são pobres aqui e vão chegar ricos lá. E ricos serão. Mas se você chegar pobre lá, pobre será. Então o tempo de mudança é agora. Porque um dia você vai encontrar-se com Deus, ou pela morte ou pela volta de Jesus. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem que morrer uma vez só. Então, me desculpe você, não existe reencarnação. Pode tirar o cavalinho da chuva. Se você é cristão, aqui está o livro de Deus. Existem muitos livros escritos sobre Deus, mas este veio direto da boca dele. Você vê outros livros sendo perseguidos? Não, mas você vê este. Este é o alvo. Este é o alvo do ódio. Este é o objeto para ser queimado em praça pública, para ser atirado, pisado, cuspido. Mas é este livro que mudou a minha vida.
e atua. É este livro que diz a mim que mesmo sem tantas condições físicas como estou agora, eu ainda posso ser útil. Não porque eu posso, mas porque eu posso tudo naquele que me fortalece. É este livro que fala da eternidade. É este livro que diz que você vai morrer e não vai voltar para cá. Mas você, depois da sua morte, vai ser julgado por Deus, se é rico ou é pobre. Preste muita atenção. Não deixe de receber tudo que Deus te dá, mas saiba usar o que Deus te dá, para chegar ao céu e conduzir pessoas para lá. Em segundo lugar, você está no mundo, mas não é do mundo. José disse aos irmãos: vocês vão sair daqui. Deus vai ajudá-los a sair daqui. Ele estava dizendo: esse não é um lugar de vocês. Vocês vivem agora numa terra passageira, dentro de um sistema de vida reprovado por Deus. Não pratiquem o que eles praticam. Não aceite uma convivência pacífica, interiormente falando, com as práticas dele. Você não pode mudá-los, mas sinta nojo, sinta tristeza. Eles estão indo para o inferno. Você está vendo que na sua família alguém não está amando a Deus, e você diz: não, uma hora chega, meu Deus, aquilo deve consumir. Se você me agride, se você zomba de mim, isso não me afeta tanto, mas quando eu olho a situação da igreja hoje, vocês sabem o quanto eu bato. Tento dizer a vocês dos erros que estão acontecendo, para que vocês não caiam nessas mentiras. Isso me consome. Vendo homens pedindo dinheiro. Vocês nunca me verão fazer isso, se Deus permitir, a menos em situações que seja necessário. O que Deus quer não é o seu dinheiro, é o teu coração. Se Ele tiver o teu coração, você entenderá por que a oferta. Enquanto Ele não tem o teu coração, não dê nada, porque tudo que você fizer é barganha, é mentira. José disse: o Egito não é o lugar de vocês. Jesus disse a mesma coisa. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Em João 17, Jesus em sua oração disse: assim como eu não sou do mundo, isto é, eu não vim de dentro do mundo. Ele estava orando a Deus. Eles também não são de dentro do mundo. Eu os tirei de lá.
E então ele diz que eles sejam teus, dedicados a ti. Por meio do quê? Se você não aprende a verdade, você não consegue se dedicar a Deus. Esse negócio de ficar pregando, Deus é poder, Deus faz, Deus vai te dar, pega a chave, pega a mala, tem uma viagem, isso não é a verdade. A verdade só acontece quando você adquire a consciência exata de quem Deus é em relação a quem você é. Se você não tiver consciência de quem você é, você não entende quem Deus é. E Jesus diz: a tua mensagem, a tua palavra é a verdade. Se você não ouve, se você não quer aprender, você não entende nada. Então ele diz: assim como tu me enviaste, isto é, para dentro do mundo, eu também os enviei. Para onde? Para dentro do mundo. Deus pegou José e jogou dentro do Egito. Deus pegou o seu povo e trouxe para dentro do Egito. Para viver no meio das coisas banais, idiotas, no meio de tanta vaidade, luxúria, sujeira, corrupção, imundícia, sensualidade, imoralidade, para depois dizer lá no deserto: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não terás outro Deus diante de mim. Quando aquele povo ouviu os 10 mandamentos, eles deveriam aplaudir no deserto a pureza, a grandeza e a santidade de Deus, porque eles saíram de um lugar imundo, sujo, reprovado, degradante. Quando você ouve uma palavra deste velho pregador, vocês deveriam celebrar o teu Deus, porque isto aqui é o oásis. Você não imagina Você não imagina as pressões que estão sobre nós agora. Mas eu posso crer que aquele que está aqui e em nós é maior do que o mundo. Jesus no verso 19 ainda diz: em favor deles, isto é, em lugar deles, eu me entrego a ti, isto é, eu vivo dedicadamente, completamente a ti. Faço isso, ou seja, eu dou a eles o meu testemunho, para que de fato eles também sejam completamente teus. Igreja não é um negócio,
não é business. Igreja não é lugar para se buscar soluções traumáticas. Igreja é um lugar onde você aprende o processo de Deus, a transformação que Deus quer fazer na sua vida. E então você vai aprender a superar os teus problemas psicológicos. José viveu a semelhança de Jesus, porém, ele não fez milagres, ele não curou ninguém, ele não expulsou demônios, ele não abriu o mar vermelho, mas foi um homem de fé, honrado por Deus, nunca se afastou de Deus, ele ensinou as pessoas a não se afastarem, ele cuidou do seu povo, ele deu testemunho de dignidade ao mundo, ele mostrou o seu exemplo, ele foi uma pessoa honesta com Deus, ele não barganhou, ele sofreu, aceitou tudo, ele foi aperfeiçoado, ele não viveu amargurado, ele não desistiu. Esses pentecostalecos que tem por aí, que nem sabe a história do pentecostalismo, que para eles pentecostal é gritar em línguas e expulsar demônios e fazer orações e ver anjinho e ver luzinha e ver o monte piá. Vai estudar, vagabundo. Vai aprender história. Homens cheios do Espírito falaram a verdade de Deus. Por isso, meu irmão, para terminarmos, prepare-se para ir ao lugar que Deus prometeu. José disse que Deus ajudaria e levaria o seu povo para lá, a terra prometida. Aquele povo tinha um lugar físico, eles formariam uma nação, a igreja não. A igreja não é uma nação. Nós não precisamos de uma capital, nós não precisamos de fronteiras. Nós não precisamos de um lugar aqui, porque nós vamos viver na eternidade. Se você não acreditar nisto, lamento, cristão você não é. Finja bastante, engane a si próprio. Acredite na sua mentira, no seu arremedo de cristianismo. Mas você terá que comparecer perante Deus. E Ele vai cobrar tudo. Ele vai dizer: você foi uma vergonha. Você teve vergonha de mim. E eu agora terei vergonha de você. Você não construiu nada com a sua vida. Você foi um bobalhão. Você prejudicou pessoas com a sua falsa fé, com a sua hipocrisia, com a sua falta de vida. E você esperava encontrar vida aqui? Aqui você não a tem. Você chegou sem vida, e sem vida viverá. Você chegou mentindo, e na mentira viverá. Porque na eternidade não se muda. Tudo está pronto. Você se lembra do ladrão da cruz?
Jesus disse a ele o quê? Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus o salvou. Então, olha, mas salvou da onde? Ele morreu na cruz. Você quer o quê? Ele era ladrão. Se você sai com uma arma na rua, você mata alguém, depois você me Walter, faz uma oração para mim, para me livrar da delegacia. Eu não. Vai em cana, irmão. Agora você fez, pague. Roubou, pagou. Matou, pagou. Cucu. Então, não tem como. Você mente e não quer ter consequências. Você infringe as leis e não quer sofrer. Você magoa as pessoas e acha que pode andar impune. Você ofende, você é orgulhoso e acha que pode pisar em todo mundo e você não vai sofrer. Você pode falar do jeito que quer com as pessoas e acha que elas vão se dobrar a você o tempo todo. Não vão. Elas vão acabar com a tua raça. Porque elas sabem, os homens sabem enxergar quem é verdadeiro e quem é falso. Ainda mais o mentiroso, que está acostumado a mentir, sabe muito bem quem mente. Para quem está doente, já falei demais. Quando Deus nos salva, Ele nos salva do poder do mundo. Depois da sua morte, se você for salvo, você vai estar salvo da presença do mundo. Aí sim. Agora, você está com meia palma. Como posso dizer? Fugiu aqui. Você está com uma porçãozinha só. E se você bobear, meia porção não é porção inteira. É como eu disse outro dia, você está mais enrascado que saci andando de patinete. O ladrão na cruz reconheceu a sua pobreza espiritual e moral. Nós somos ladrões, ele não. Ele reconheceu a sua vida afastada de Deus. Nós somos bandidos, ele não. Ele falou isso publicamente. Ele não falou para Jesus, Jesus, se eu aceitar o Senhor, se eu dar uma aliviada aqui, né? Você está aí querendo que o Mário case com você. Aí você está meio doente. Aí você chega, não quer saber, vamos supor que você não quer saber de Jesus. Eu chego lá, mas Solange, ai, agora já que esse negócio do Mário não quer casar comigo, agora estou perdendo a minha vida aqui. Ah, você não quer aceitar Jesus? Aí você fala assim, bom, se eu aceitar Jesus, pode ser que o Mário venha e case comigo, eu melhore a minha saúde, eu fico boa, não é assim? Isso não é aceitar Jesus, isso é barganha. Aceitar Jesus é dizer, olha, eu reconheço que eu sou uma tranqueira. Não, estou falando assim. Né? Eu sou uma tranqueira, eu não valho nada. Hã? É.
eu vivo afastado de Deus. Eu reconheço que espiritualmente eu não sou nada, não tenho compromisso com Deus em nada. Eu só falei, mas não fiz nada. No reino de Deus eu não construí nada, eu sou pobre, eu sou zero à esquerda. Se eu chegar no céu agora, Deus vai olhar para mim e falar assim: o que você tem para trazer? Nada. Está tudo nos vagão lá na imigração, na alfândega, não deixaram passar. Porque as coisas que eu queria trazer, não podia ficar nesse lugar. E onde pode? Naquele. Então vai. O ladrão não pregou sua justiça, mas pregou Jesus como justo. Ele disse: olhem para ele, vocês estão olhando para nós somos tudo isso que vocês nos consideram, nós estamos aqui realmente, porque somos isto, mas ele não. Ele confessou publicamente a sua fé em Cristo, e Jesus olhou para ele e disse: tenho uma boa notícia para te dar. Qual é? Hoje estará comigo no paraíso. Amém. José falou realmente de um líder, e eu quero ler mais um texto bíblico para nós pararmos, se você me der esta oportunidade. José falou do líder que viria. Deus traria um homem para livrá-los de lá. E já expliquei isso. Um dia Jesus voltará para tirar sua igreja de vez daqui, porque sozinha daqui não sai. Se o mundo puder, ele acaba com isso daqui em 3 tempos. Se o mundo puder, ele acaba com a tua família, com a tua fé, não matando, mas destruindo espiritualmente e moralmente vocês. Quando vocês aprontam, o inferno ri e o mundo ri. Quantas vezes pegaram você fazendo alguma bobagem e aí disseram: cadê? Cadê? Foi a zombaria. Quando você ficou doente, cadê a sua fé? Quando você chorou por alguma coisa na sua casa, cadê sua fé? Eles sabem, você sabe. Então fica firme. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Não duvide. Em João 14, Jesus disse: não fiquem aflitos, isto é, agitados, impacientes, amedrontados. Ele disse: creiam em Deus, isto é, relacione-se com Ele, tanto espiritual como moralmente falando. Andar com Deus não é só ter uma religião, é ser mudado. Andar com Deus não é ser moralista, mas é sofrer uma transformação moral por meio da espiritualidade que Ele dá. Porque o moralista só acusa e condena os outros. Mas o espiritual, ele olha a pessoa, sente tristeza pelo que ela é e o ajuda. Eu estou olhando para vocês com os olhos do Espírito Santo.
E há pessoas aqui que precisam ser restauradas, fortalecidas, levantadas por Deus. Você não pode continuar mais nessa condição. Deus está chamando você a mudar de vida, a cuidar da sua família, a cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Deus está dizendo que você precisa mudar a sua maneira de pensar. Este é o tempo de mudar. Jesus está chamando você para se relacionar com Deus de uma maneira especial, profunda, tanto espiritual como moralmente falando. Creiam também em mim. Você não pode valorizar Deus e desvalorizar Jesus. O seu relacionamento com Deus é o mesmo com Ele, porque Ele é Deus. E Ele diz: na casa de meu Pai há muitos quartos, isto é, lugares, mansões. Não é coisa pouca não. O céu é uma beleza indescritível. Nunca fui, não sei como é. Estava indo, não quiseram. Foi greve no correio. Jesus, fica aí. A terra me empurra para cima. Eu brinco com o Sérgio, nós dois, Sérgio. A terra está jogando nós para cima, mas Jesus empurra nós para baixo. Fica aí. Atormenta mais o diabo e os meus filhos que não querem saber de mim. Fala. Eu vou te falar uma coisa, se eu faltar com a modéstia, vocês me perdoem. A minha espécie está se extinguindo. A minha espécie está se extinguindo. Esses pregadores de hoje se tornaram psicólogos, sem estudar psicologia. Deus nos chamou para falar da Bíblia. E se você conhecer a verdade, você supera a si mesmo, supera o mundo, supera o diabo, supera tudo, e você sai dessa canjica que você está aí. Na casa de meu Pai há muitas mansões, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, fica aí. Então, agora, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei. Olha lá, José. Voltarei, vou ajudá-los. E os, levarei comigo. Só que diferente daquele povo, o nosso final será maravilhoso.
Levarei comigo. Olha lá. Para quê? Com a finalidade de onde eu estiver, vocês estejam também. José disse: carregue os meus ossos. Carreguem meu esquife. Carreguem o meu corpo defunto. Levem o meu presunto. Leve o fiambre. Levar José não era para ser adorado, mas era para levar a história. Levar um corpo de alguém que incentivou, que ensinou, que cuidou, que não deixou de crer. Era um morto, mas que ditava uma história linda. Quando Jesus ressuscitou, ele disse o quê? Eis que eu estou com vocês todos os dias. Aí, igualzinho, só que há um detalhe: José estava morto, Jesus está vivo. Carregar Jesus não é carregar mortalha, nem aquele pano que tem a cara dele lá. Não é carregar uma cruz com ele pendurado. Pode até ter, mas não é. Isso aí não é nada. Jesus não está assim mais, não. Jesus, ele é vencedor. Ele é aquele que implantará um reino sobre a terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que nós o tenhamos conosco, no nosso espírito. Sem Ele, nós não saímos de determinadas situações sem a sua ajuda. Tristezas, perdas, depressões, angústias, solidão. Não há da parte de Deus, nos evangelhos e nos escritos apostólicos, nenhuma promessa que diz que você, crendo, se tornará rico. Mostre-me na Bíblia. Não existe no Novo Testamento. Nenhuma promessa que, se você crer, você não vai sofrer. Sabe por que a tristeza toma conta do nosso coração? Porque deixamos de fazer a vontade de Deus, e então sucumbimos. Deus fará algumas pessoas aqui
ricas e outras pobres. Mas a Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. Então, entenda a finalidade da sua riqueza e da sua pobreza e viva. Ah, mas eu estou com dor na cacunda. Entenda a grandeza de Deus e toca a bola. A minha esperança é que nós confiemos em Deus, no curso de nossas vidas, e façamos a sua vontade com toda a alegria do nosso coração. Que nós nos alegremos por sermos filhos dele e por termos tantas promessas maravilhosas na eternidade. Que nós sejamos sempre obedientes a ele em todo o tempo e esperemos com o coração a volta de Jesus Cristo, a fim de finalmente descansarmos de todas as tristezas e incômodos que este mundo nos ofereceu. Lá eu não terei mais câncer. Lá eu sei que eu vou comer e não vou ter problema. Lá eu não vou comer barrinha. Jesus comia e atravessava a parede. E nós vamos ser iguais a ele. Iuhu! Ah! Chega! Que Deus nos abençoe grandemente. He